Olá, tudo bem? Aqui quem vos fala, o pastor Fernando Santos. É um grande privilégio poder estar aqui novamente com você para comunicar a palavra de Deus, para aprendermos mais das coisas do alto, porque isso faz muito bem para a nossa alma, faz muito bem para o nosso espírito. Já quero pedir para você não se esquecer de inscrever-se no canal, de deixar o seu like, porque isso é muito importante, fortalece o canal e ajuda mais pessoas também a serem alcançadas. Hoje, a palavra que eu quero comunicar com você está no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, versículo 1, que é o episódio onde o profeta Elias é ameaçado pela rainha Jezabel após ele ter vencido os 450 profetas de Baal. Na verdade, foram 850 ao todo. 450 profetas de Baal e 400 do poste ídolo. Para quem não sabe, esses profetas eram profetas contratados pelo rei para poder falar aquilo que ele gostava de ouvir, aquilo que ele se sentia bem em ouvir, e não falar a verdade. Eles só falavam palavras que agradavam ao rei, que agradava à rainha. Mesmo eles estando fazendo coisas erradas, mesmo eles pecando contra Deus, levando a nação a fazer coisas abomináveis aos olhos do Senhor, esses profetas não repreendiam o rei, não reprovava a conduta errada deles, e isso então agradava ao rei, à rainha e aqueles que gostam de ouvir palavras que massageiam o ego, que gostam de ouvir palavras mentirosas, palavras inventadas pela mente humana, mas que não têm poder algum para mudar a vida das pessoas. Isso é muito perigoso. Quando a pessoa ela começa a buscar ouvir o que agrada ao eu dela, agrada à carne dela, e não busca ouvir aquilo que vai mudar a vida dela. O que muda a vida de uma pessoa não é aquilo que ela quer ouvir, e sim o que ela precisa de ouvir. O apóstolo Paulo diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas nem sempre no evangelho você vai encontrar aquilo que você quer ouvir. Às vezes você vai encontrar uma palavra que você vai julgar que é dura, como aconteceu com aqueles 70 discípulos, que quando Jesus estava dando uma palavra, eles disseram: duro é este discurso, quem pode suportar? Eles não suportaram ouvir aquelas palavras de verdade que Jesus estava dizendo. Palavras que Pedro, lá na frente, quando Jesus perguntou se eles também não iriam se retirar, Pedro então respondeu e disse: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então busque sempre ouvir a verdade, porque o que vai te libertar, o que vai mudar a sua história, o que vai transformar a sua vida é a verdade, é o evangelho, ainda que seja uma palavra de repreensão, ainda que seja uma palavra que você julgue dura, que venha ferir, como diz nos Salmos, fira-me o justo. Isso será uma mercê, quer dizer, um favor, um óleo que a minha cabeça não rejeitará. Então não rejeite aquela palavra, pois ela tem toda a capacidade de Deus para moldar a sua vida e para fazer de você mais do que vencedor. Então em 1 Reis, capítulo 19, versículo 1, está escrito: e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. É o que nós temos que fazer. Nós temos que matar todos os profetas falsos à espada. Não estou falando de matar o homem, não. Não, misericórdia. Estou falando de matar a profecia falsa. Elias, ele matou todos os profetas falsos, mentirosos, que não tinham compromisso com a verdade, a espada. Lógico que naquele tempo ele matou mesmo com a espada fisicamente e exterminou eles, acabou com a vida deles. Hoje para nós não é isso, não temos que destruir a vida de ninguém, não temos que perseguir, não temos que acabar com a vida, com qualquer tipo de pessoa, nós temos que acabar com a mentira, temos que acabar com as inverdades, com as invencionices que a pessoa inventa e começa a criar doutrinas
e contaminar uma porção de pessoas, uma multidão de pessoas, fazendo elas caminhar para a perdição eterna, porque elas estão caminhando na contramão de Deus. E como nós conseguimos matar essa profecia falsa, essas mentiras inventadas por homens, às vezes até pregadores que não têm compromisso com a verdade, e para agradar o público, para ter aprovação humana, falam mentira, ficam inventando coisas que não estão de acordo com a palavra. Nós conseguimos matar esses profetas falsos, essas mentiras, através da espada. Assim como Elias usou a espada, nós temos que usar a espada. Que espada, pastor? Aquela espada que está escrito na carta aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 17. Olha o que está escrito: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Meu amigo, com essa espada você mata toda profecia falsa. Você vence todo engano, você vence toda mentira. Se qualquer homem, qualquer pessoa que se diz pregador, pastor, profeta, vier com uma palavra que não está de acordo com as Escrituras, você sabe identificar. Você examina, como Jesus disse: examinai as Escrituras. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas quem conhece não se deixa enganar pela mentira. Não se deixa levar pela mentira. Logo identifica que por detrás daquilo há uma ação maligna e usa a espada do Espírito. E faz como Jesus fez quando o diabo, que é o maior mentiroso, que é o profeta mais falso que existe em todo o mundo, que engana todo mundo. Jesus então disse ao diabo, quando o diabo tentou enganá-lo com aquelas palavras falsas: está escrito, está escrito, está escrito. Jesus usou a palavra do Espírito para vencer o profeta falso, para matar o profeta falso, que é o diabo. Então nós precisamos de pegar sempre essa espada e carregá-la conosco, carregá-la no nosso coração, na nossa mente, e assim não seremos vencidos pelas mentiras que está aí, enganando todo mundo e afastando muita gente dos caminhos do Senhor, desviando muita gente da verdade e fazendo elas acreditarem em fábulas, em contos, em ilusões, em coisas, como eu disse há pouco, inventada. A pessoa começa a imaginar, começa a inventar coisa e solta, e diz até que Deus que falou com ela. Uma porção de gente, uma multidão de pessoas segue essas mentiras e acaba se perdendo. Aqui em 2 Timóteo 4, versículo 3 está escrito: porque virá tempo, e nós estamos vivendo esse tempo chegou, em que não sofrerão a sã doutrina. Tem gente que não suporta ouvir a verdade. O rei Acabe, como eu disse no início, ele não suportava ouvir a verdade. Ele não suportava ouvir do profeta que estava sendo usado por Deus. E por isso que ele contratou 850 profetas falsos para falar que ele ia vencer, que tudo ia dar certo, que ele ia prosperar. Tem gente que gosta disso. A pessoa está num erro tremendo, está num pecado tremendo, mas quer ouvir que vai dar tudo certo para ela. E ainda quando ela partir daqui, ela vai ser salva. Que mentira cabeluda! Como é que pode mentir, enganar desse jeito? Mas esses profetas enganaram o rei Acabe e ele foi bem enganado. Mas o Josafá, que era um homem de Deus, percebeu que aqueles profetas não estavam sendo usados por Deus. Aí diz aqui, no primeiro livro dos Reis, capítulo 22, o versículo 7, disse, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor? Você tem que pedir para Deus te dar o discernimento, para que você saiba quando a pessoa está sendo usada pelo Senhor e quando ela não está sendo usada. Quando ela está falando a verdade e quando ela está mentindo. Então Josafá, ele teve esse discernimento. Esses homens aí, esses profetas não estão falando a verdade, não. Não tem um profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço. O rei Acabe tinha ódio desse homem, porque era um homem comprometido com a verdade. Era um homem que não buscava aprovação humana, não buscava popularidade e buscava sim fazer a vontade de Deus.
buscava assim ser usado como instrumento na mão de Deus para transmitir o recado que Deus estava dando. Porém eu aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. E mandaram então buscar esse profeta. E quando chegaram os mensageiros para poder falar com ele, disseram: olha, vê se você chega e fala conforme todos os profetas estão dizendo, porque todos estão dizendo que o rei vai à guerra e ele vai vencer, e ele vai prosperar, ele vai se dar bem. E esse profeta então falou: que Deus mandar eu falar, eu falarei. E ele falou. E a profecia que ele falou não foi boa. Todos os profetas falsos estavam dizendo que o rei ia para a batalha e ia vencer. Como vai vencer uma batalha sem Deus estar com você? Você só consegue vencer se Deus é contigo. Se Deus não for contigo, você não consegue. Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. E ele foi sem o Senhor, se disfarçou de soldado, porque os inimigos queriam apenas o rei Acabe. Se disfarçou de soldado. E um homem dos inimigos, um soldado dos inimigos, na sua simplicidade, empesou o arco, soltou a flecha. E em quem foi pegar a flecha? No soldado disfarçado. Quem era o soldado disfarçado? O rei Acabe. Ele morreu, porque não quis ouvir o profeta de Deus. Não quis aceitar a verdade. Quantas pessoas estão perdendo? Estão perdendo a família, estão perdendo a paz, estão perdendo a saúde, estão perdendo a salvação. Por quê? Porque não aceita a sã doutrina, porque não aceita a verdade, fica buscando doutores, pregadores que falem coisas que eles querem ouvir, coisas que agradam, não coisas que vai mudar, coisas que realmente vai trazer a verdade para elas e vai libertá-las do erro e vai trazer o arrependimento. Então fique com essa palavra no seu coração. Mate o profeta falso. Falando de matar fisicamente, não. Matar a mentira, o engano. Como você faz isso? Como nós vemos, com a espada do Espírito. O Elias, o profeta Elias, matou todos os profetas de Baal à espada. Pegue a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e você vai vencer todo o profeta falso. E você vai vencer toda a mentira. Vai vencer o maior profeta falso, que é o diabo, mentiroso e pai da mentira. Que Deus te abençoe e que essa palavra fale muito ao seu coração. Se você foi abençoado por essa palavra, não se esqueça de compartilhar. Não se esqueça, novamente eu te peço, de curtir, de dar o seu like, de se inscrever no canal, porque isso faz muito bem e fortalece o nosso canal. Meu Deus, eu quero abençoar a vida dessa pessoa que ficou comigo até agora. E eu te peço, Deus, que o Senhor não deixe ela ser enganada. Que o Senhor ajude, Pai, ela a ter prazer em ouvir a verdade. Que ela não busque mentiras, Pai, mas que ela busque somente a verdade. Pois somente a verdade tem o poder de libertar. Pai, livra essa pessoa do perigo, do mal, da morte. Livra, Pai, a pessoa que, meu Deus, aborreceu a tua palavra. Meu Deus, como o rei Acabe aborrecia o profeta Micaías, porque ele sempre falava a verdade. Meu Deus, dizendo que Acabe não iria bem. E como ir bem se aquele homem não respeitava, aquele rei não respeitava o Senhor, não tinha temor do Senhor? Meu Deus, os ímpios não irão bem. O Senhor disse, a tua palavra está escrito, dizei ao ímpio que mal lhe irá. Mas o Senhor disse também, dizei ao justo que bem lhes irá. Pai, ajuda essa pessoa a ser justa, uma praticante da tua palavra, e que ela vá bem. E eu repreendo todo o mal da vida dela, da família, eu peço a restituição, peço, Pai, a reconstrução, eu peço, meu Deus, a salvação, a vitória, para a tua glória. Seja abençoado, abençoada, perdoado, perdoada. Ou abra o seu coração diante do Senhor e receba misericórdia, graça e luz, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Um forte abraço. Deus te abençoe.